Bom dia! Estamos no nosso D11 da quarentena produtiva. E o que vem a ser a quarentena produtiva, né? Um encontro que a gente está fazendo diariamente, às 8 horas da manhã, para estar conversando sobre assuntos de gestão de consultório, de administração de consultório. E eu tô adorando a participação de vocês. Mariana, que bom que vocês compareceram. Eu duvidei que vocês vinham 8 horas da manhã no domingo, hein? Dani, oi, Ana Paula, Dani, Lê, Tati, Maísa. Bom dia, Ana. Fabiana, Marcelo. Bom dia a todos vocês, Natália. Sejam muitíssimo bem-vindos. Eu acho que o tema de hoje vai ser muito legal. Foi um tema que a gente escolheu ontem juntos, né? Nós escolhemos falar hoje sobre estoque. Gustavo Lima deu aquela dificultada. Menina, eu vi isso hoje. Eu vi, na verdade, um comentário da Marília Mendonça para ele. Falando, não sei, enfim, se vocês viram. Vários cantores estão fazendo lives, né, de casa. Só que assim, voz e violão, assim, né, gente como a gente. Pois o Gustavo Lima montou uma estrutura de show. Ele fez um show na sala da casa dele. E aí a Marília Mendonça se posicionou, tipo, falando, pô, Gustavo Lima, agora você dificultou a nossa vida, né? Vai ficar difícil manter essas lives. Mas como a gente não é músico, né, Má? Dá pra gente fazer no nosso estúdiozinho aqui, modesto. Bem-vinda, Luciana. Lucianas, porque entraram duas logo em seguida, Marcela, Gabriela, que bacana. Estoque é um tema muito importante, gente. Gustavo Lima cantou 5 horas sábado à noite. Não acredito, gente. Eu não sabia que tinha sido tanto tempo, eu só tinha visto a estrutura. Mas enfim, a gente escolheu falar hoje sobre estoque, que é um assunto muito denso, né? Tem muita informação, muita coisa pra gente conversar. E até um pouco chatinho de colocar em prática, porque exige energia e esforço. Só que em contraposição a isso, um assunto muito importante da gente estar organizando no consultório, porque isso organiza tanto a nossa parte de pagamento de boletos, programação de compras. Então é muito, muito interessante esse assunto. Quem trabalha com dermatologia sabe como que a gente tem consumíveis, né? É muita coisa. A gente não basta ter uma sala montada, um dermatoscópio e um receituário. A gente tem que ter desde estoque mínimos de preenchedor, toxina, roller para microagulhamento. Quem trabalha, né, com essa parte estética, você tem que ter agulha de diversas espessuras, você tem que ter cânula, você tem que ter material para peeling. Enfim, a listagem de consumíveis é muito extensa para quem trabalha com a parte estética. E é muito ruim um paciente chegar no seu consultório, querer fazer um procedimento e não ter material para isso. É óbvio que você pode marcar, fazer um agendamento para ele vir em uma semana e executar aquele procedimento até aquele material chegar. Só que nesse meio do caminho, gente, o paciente pode desistir. Ele pode chegar em casa, conversar com o marido e, enfim, ver que não dá para fazer esse mês, ser desestimulado pelo marido. Ele pode passar no shopping, ver uma bolsa nova, maravilhosa, comprar a bolsa e comprometer aquele limite do cartão que ele gastaria com o procedimento. Ele pode surgir uma conta, quebrar um cano na casa dele, ter que fazer uma micro-reforma, enfim. No momento que o paciente ele deseja fazer um procedimento, o ideal é que a gente tenha o material e a disponibilidade para fazer aquele procedimento naquele momento. Estar agendando esse procedimento não está errado, mas você abre espaço para o paciente descobrir alguma outra coisa para destinar esse dinheiro e não ter mais como fazer na data que você marcar. Então, por isso é muito ruim quando o motivo de você não fazer um procedimento é a falta do produto. Isso mostra, assim, claro, alguma dificuldade técnica de entrega de material, isso pode sim acontecer, mas na maioria das vezes acontece por um erro na programação do seu estoque. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sinalizei para facilitar algumas etapas que eu acho que é o que vocês precisam colocar em prática para estar organizando a parte de estoque de vocês, tá? E é muito individual, né, essa organização, porque é individual a nossa utilização de materiais, tá? Então, a primeira coisa que eu acredito que todos vocês, né, que queiram organizar o estoque precisam fazer é listar todos os consumíveis que vocês têm no consultório.
Isso vocês podem pedir até ajuda para a secretária de vocês, por exemplo. Ela, enfim, se ela tiver o controle das notas fiscais, se ela tiver o controle do que é comprado, ela pode ajudar vocês nessa listagem. E quando eu falo nisso, eu falo em colocar tudo. Não só os itens mais caros de preenchedor, não. Eu falo sim de colocar aquela espessurinha da agulha, eu falo de colocar o bisturi se você fizer procedimento microcirúrgico, eu falo de você colocar tubinho de anestésico, tudo que você usa. Você deve listar, então, todos os seus consumíveis. É a primeira coisa que você precisa fazer para organizar o seu estoque. Você tem que ter consciência das coisas que você usa. A segunda coisa que você precisa fazer, e aí até um pouquinho mais demanda mais esforço e não dá para ter ajuda da sua secretária, tem que ser você mesmo, é estimar qual é a utilização de cada um desses consumíveis. Então, assim, com qual velocidade você usa, na verdade, assim, num mês, quanto que você usa mais ou menos estimado de toxina? Quantos frascos de toxina saem por mês? E quantos frascos de Sculptra você usa por mês? E assim você vai fazendo também com cada um desses itens. Alguns deles vão ser mais estimativa mesmo, tipo agulha. Quanto que você usa de agulha? É mais difícil dizer, né? Então, estima, a caixinha com 100 que você compra, ela costuma durar o quê? 6 meses? Então aí, divide a caixinha que tem 100 unidades por 6 e estima a quantidade que você usa por mês. E assim você faz para ter uma noção de qual é a sua utilização de cada um desses materiais por mês. Nesse momento que a gente vai estar começando a organizar o estoque, vocês vão ver, né, que muitas das coisas, eu estou falando aqui, estima, tem uma noção básica, porque é difícil aquele profissional que não tem um controle rigoroso de estoque saber exatamente o que ele usa. Então, nesse momento, a gente vai ficar na parte das estimativas. Mas logo em breve, quando você colocar em prática a tua organização de estoque, o teu controle, tanto do que entra quanto do que sai, você vai conseguir dizer com precisão qual é a sua utilização, quais são os meses que você utiliza mais ou menos, porque isso é muito comum no consultório. A gente tem uma flutuação tanto de faturamento quanto, óbvio, de procedimentos feitos. Tem meses que são muito mais intensos, tem meses que são mais fracos. E outra coisa, quando você tem noção mês a mês do seu faturamento, mês a mês do que está entrando no seu consultório como faturamento, você consegue perceber que existe essa flutuação. A Tati está perguntando se eu utilizo o programa ou se é Excel. Tati, o meu programa de prontuário eletrônico, que foi o que a gente conversou ontem, ele tem essa funcionalidade de fazer controle de estoque também. Só que ontem mesmo eu falei com vocês que eu acabo usando ele, mas eu tenho todo um planilhamento no Excel que eu também uso. Então, que aí eu consegui personalizar exatamente como eu quero. Então, eu até prefiro a minha parte de Excel, tá? Então, a primeira coisa seria listar os seus consumíveis. Eu até coloquei aqui para não esquecendo de falar com vocês. A velocidade de utilização de cada um desses consumíveis. Aí uma coisa que pode vir assim, muita dúvida que vocês vão ter, eu vou dar exemplo, tá? Para facilitar. Vamos considerar o Botox. Clara, quanto que eu vou comprar? Como que eu vou saber quanto que eu compro num pedido que eu faça? Essa é uma dúvida muito comum e a gente acaba sempre errando, ou para mais ou para menos. E aí eu vou falar como que deveria ser o cálculo correto. Primeira coisa que você tem que saber para identificar a quantidade que você tem que comprar é saber quantas parcelas aquele produto vai ter que ser pago. Então, tem negociações que você paga em 3 boletos. Tem vezes que você paga em 5 boletos. Geralmente oscila entre 3 e 5, né? Então é isso que você vai precisar saber. Qual é o número de parcelamentos que eu vou poder fazer essa compra? Tá. Então vamos dizer então que para o Botox, eu vou dar o exemplo de 3 parcelas, que é o mais comum, né? Vamos dizer que você vai ter que pagar então em 30, 60 e 90 dias. E aí você sabe, que a gente já foi o primeiro item, sabe a segunda, né? Qual é a velocidade que você usa. Então você já sabe por mês quantos frasquinhos de Botox você usa. Você estima que sabe, né? Então vamos dizer que você fale que por mês você gasta 5 frascos. Então você tem que fazer uma compra programada para que o seu produto ele dure os 3 meses desse parcelamento, tá? E aí eu vou mostrar com
um esqueminha que eu fiz aqui para facilitar o entendimento de vocês. Por quê? Tem pessoas que falam assim, ah, não, eu vou comprar mais quantidade, eu tô com uma condição boa no consultório, eu vou comprar mais para guardar em estoque para muitos meses. Para em vez de durar 3 meses, durar 6 meses. Tem problema? Não. Se você tiver um capital de giro para pagar boletos muito altos 3 meses e só terminar de utilizar esses produtos 6 meses depois, não tem problema nenhum. Só que se você não tem esse capital de giro tão alto, o ideal é que você compre o suficiente para esses 3 meses, pague os produtos, depois dos 3 meses faça novo pedido, pague em 3 meses e assim você vai fazendo. É como se você tivesse uma conta fixa no consultório, não é fixa, mas como se fosse, destinada àquele consumível. Então, quando você está terminando de pagar o boleto, você pede novo produto. Isso é bom, é sinal que você está conseguindo comprar na quantidade correta para sua utilização. Porque manter um estoque, quando a gente fala, não é manter um armário também cheio de produto que você só vai usar daqui a um ano. Produto no armário parado é dinheiro parado no armário. Desde que você, ao menos que você tenha essa grana para deixar parada, o ideal é que isso não aconteça. Então, deixa eu mostrar aqui o esqueminha que eu fiz para facilitar o entendimento. Olha só, fiz aqui no caderno para facilitar. Vamos dizer, então, no exemplo do frasco do Botox, né, que você gasta 5 frascos por mês, tá? E que o pagamento desse frasco, né, desses frascos, pode ser feito em 3 meses, 30, 60 e 90. Então, nesse caso aqui, a compra ideal seria comprar quantos? 15 frascos. Então, 5 frascos por mês para você usar durante 3 meses. Então, você, 5 vezes 3, 15. Então, o ideal seria comprar 15 frascos. Por quê? Aqui no dia 0, né? No momento 0, você fez a compra. Então, 30 dias depois, você vai pagar o primeiro boleto. E 30 dias depois, você vai ter consumido 5 frascos, certo? Tá. 60 dias depois, você vai estar pagando o segundo boleto. E você, nesses outros 30 dias, usou mais 5 frascos. E nos últimos 30 dias, você vai pagar o outro boleto, o último, e gastar os últimos 5 frascos. Então, quando você faz essa compra de 15, os seus boletos duram 3 meses e o seu produto também durou 3 meses. Nesse momento aqui, o 90 dias, ele vai funcionar de novo com uma época 0, um dia 0, porque você vai fazer uma nova compra e a partir desse você vai ter outro boleto em 30 dias, outro boleto em 60 e outro... Nossa, tá bambeando o livro, tá ficando horrível. Em 90. E assim você segue, tá? Aqui você vai pagar o primeiro boleto dessa segunda compra, aqui o segundo, aqui o terceiro, e assim a vida funciona regularmente. Óbvio, gente, que isso daqui é uma estimativa porque, como eu falei, tem flutuação. Tem meses que você vai gastar 6 frascos, tem meses que você gasta 4. Em média, isso daqui, né? Então, essa forma funciona muito bem. Tá, agora vamos dizer que você fale, nossa, eu quero super comprar para manter em estoque para 5 meses de procedimentos, né? Então, você vai comprar 25 frascos, digamos isso. Aí, funciona da mesma forma, né? Você comprou nesse dia 0, daqui a 30 dias, você vai pagar o primeiro boleto, tá? E nesses primeiros 30 dias, você gastou os seus 5 frascos. Nos 30 dias seguintes, você paga o segundo boleto e você gastou 5 frascos. Em 90 dias, você pagou o terceiro e último boleto e gastou mais 5. No total de 15, ainda sobraram 10 frascos, que você vai usar nos próximos 30 e depois nos outros 30. Nesse caso aqui, você só precisaria fazer compra daqui a 150 dias. Nesse momento aqui que você precisaria fazer uma compra 0 e recomeçar o pagamento dos boletos. Esse caso aqui, ele pode até parecer maravilhoso, porque você vai falar assim, ai, Clara, prefiro. Pelo menos assim eu fico com 2 meses livres de boleto. Olha que coisa boa. Tá. Se você se limitar a olhar para esses 2 aqui, isso é até bom. Só que se você concentrar a sua atenção aqui, isso não é bom. Por quê? Vamos dizer que cada frasco de Botox seja R$1.000, tá? Então aqui foi R$15.000, tá? 15 mil dividido por 3 vão dar boletos de quanto? 5.000, 5.000 e 5.000, né? Ok. Aí aqui quando você fizer nova compra vai ser 5.000, 5.000, 5.000 e assim vai. Se você aqui compra também pelo mesmo preço, dá 25.000, concorda? 25.000 dividido por 3 vai dar 8.000 e pouco, não é? Aqui 24, 8, 10...
É, 8.333. Então, aqui, 8.333, 8.333, e aqui também. Quando você olha para essa situação aqui, você até pode ficar aliviado de ficar 2 meses sem pagar boletos. Só que você, nesse caso aqui, está pagando os três boletos iniciais muito mais altos do que você realmente precisaria para a tua velocidade de utilização. Então, quando eu falo que essa condição aqui, ela pode ser boa se você tiver um fluxo de caixa que comporte essa compra de um produto que você só vai terminar de utilizar 150 dias depois. Então, isso daqui pode comprometer o faturamento, a lucratividade, né, do seu consultório nesses meses, porque você vai precisar destinar um valor mais alto para pagar esse boleto do que realmente você precisaria para sua utilização. Agora, um caso, eu só vou terminar de explicar isso daqui e eu volto para responder as perguntas que eu tô vendo que estão entrando, tá? Só para terminar o raciocínio aqui. Agora, um outro caso, uma terceira situação, que é uma das mais comuns, é essa terceira situação aqui. Então, aqui foi a primeira situação, aqui a segunda e aqui a terceira. Essa daqui é aquele profissional que ele fica com medo de comprar e, poxa, eu não sei se vai ter saída, eu vou comprar pouquinho para garantir que vai sair tudo legal e eu não vou tomar prejuízo. Tá. Aí ele resolve comprar 5 frascos. Pensa comigo, esses 5 frascos, eles vão durar 1 mês. Então, aqui, ó, ele comprou aqui no momento 0. 30 dias depois, ele já usou os 5 frascos. E nesse momento, ele está fazendo o pagamento do primeiro boleto só, dessa compra. Aí, 30 dias depois, ele vai pagar o segundo boleto e 90 dias depois o terceiro. Sendo que nesse caso aqui, o produto acabou com 30 dias. Então, quando deu 30 dias, ele precisou fazer nova compra. Aí, novamente, ele, vou comprar pouquinho para não ter erro. Comprou 5 frascos. Essa segunda compra aqui, ela vai durar 30 dias. Quando chegar nesses 30 dias aqui, esse colega ele vai estar pagando o primeiro boleto referente a essa segunda compra e ele ainda vai estar pagando o segundo boleto referente a essa primeira compra. Então, vocês veem que aqui acumulou boleto. Ele vai ter 2 boletos de um mesmo produto, simplesmente porque ele não programou corretamente suas compras. E aí, se nesse momento aqui ele insistir em comprar só 5 mesmo, vai durar só 1 mês. Quando chegar aqui, ele tem que fazer outra compra. E aí, 30 dias depois, vai ter o primeiro boleto dessa compra, o segundo boleto da segunda compra, o terceiro boleto da primeira compra. Olha o nó que dá. Você começa a acumular muito boleto de um mesmo produto. Então, o mundo ideal é você comprar a quantidade certa que vai durar por esses meses de pagamento do boleto, tá? Eu vou virar agora a tela para poder responder o que vocês foram mandando aqui de perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver, a Cristina está perguntando, mas temos que lembrar que o valor da compra diminui com o aumento do número de toxinas compradas. Ok, isso é um ponto que faz todo sentido, Cris, só que não adianta você, para ter um valor mais baixo de compra, você comprometer o teu capital de giro. Se você não tem dinheiro para movimentar esses boletos mais caros, não adianta você brigar por R$50 de diferença no valor do frasco, entendeu? Muitas empresas, o que elas fazem é programar uma compra anual. Então, você consegue programar o quanto de frascos você vai gastar por ano. E aí, dentre essa quantidade, você pode sim ir pedindo de pouquinho em pouquinho a cada 3 meses. Não tem problema algum, entendeu? Deixa eu ver a Marcela. Verdade, fiquei com essa dúvida sobre diminuir preço com o número de frascos. Uma alternativa para isso, Marcela, é você então comprar, nas empresas que permitem isso, uma compra programada anual. Então, com base na sua utilização, você estipular, eu vou comprar, então, se 5 frascos eu gasto por mês, no final do ano vão ser 60 frascos, tá? Então, minha compra anual vão ser de 60. Não, aí você garante, né, esses 60 frascos, o preço final. Você não vai mais ter diferença entre comprar 5 por vez ou 10 por vez. E aí sim, você consegue ir fazendo pedidos de 15 em 15 a cada 3 meses. Entendeu? É uma alternativa para você conseguir... Opa, virei minha tela. Para você conseguir garantir preço, tá? Deixa eu ver a Cristina falando aqui. Então, mesmo que não use esse prazo, o valor de cada frasco diminui ao comprar mais. Comprando pouco, sai mais caro e meu lucro fica menor. Eu entendi. É que você continuou escrevendo enquanto eu estava ainda explicando, né? Concordo super, Cristina.
Só que não adianta também, para você garantir um preço baixo, mais baixo, e melhorar, óbvio, o seu faturamento, sua lucratividade, a gente quer melhorar a lucratividade diminuindo os custos fixos, variáveis, ótimo. Só que você não pode, por conta disso, comprometer o teu pagamento de boletos. Então, é isso que tem que ser colocado em xeque também. E quando você programa esses boletos, como eu falei, você consegue garantir preço. Então, você termina com essa condição de gastar muito, de precisar comprar muita quantidade numa compra só para garantir preço, tá? A Má falando, mas só vale a pena comprar muito para diminuir o custo e aumentar a lucratividade se você tem um capital de giro alto. Maísa, aluna do curso, dando aula. Não se compra os produtos à vista por conta do capital de giro? Vanessa, ao menos que você tenha essa grana para investir comprando à vista, ok. Do contrário, você não vai ter nenhuma condição de pagamento diferenciada por pagar à vista, não. Entendeu? Então, e assim, a gente tá falando aqui de um consumível, que é o Botox. A gente tem milhares de outros, né? Milhares não, mas a gente chega a dezenas com certeza e quase centenas, dependendo das coisas que você faz no consultório. Então, pensa só o que é você ter os boletos do Botox mais altos, né? Pra você manter estoque e garantir preço. Aí você tem os boletos do preenchedor, do roller do microagulhamento, do Radiesse, do Sculptra. Aí você tem o boleto do teu fio de sustentação, quem faz fio, do teu skin booster. Quando você vê, são consumíveis, são boletos muito altos. Por isso que é ideal que a gente organize essa compra. Uma outra alternativa, gente, eu vou continuar falando da questão do estoque, porque era o tema inicial, aí depois a gente volta a falar de programação de compra, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Então agora, nesse momento, a gente falou o quê? O primeiro, lista o número dos todos os consumíveis que você usa, lista a velocidade de utilização média que você tem para cada um deles e programa as compras para você conseguir consumir aqueles produtos no tempo que você vai estar fazendo esse pagamento. E aí você tem que ter no consultório algum controle, isso pode ser através do seu prontuário eletrônico, pode ser de uma simples planilha do Excel, a listagem do que você tem entrado no consultório, que entrou, né, o que chegou com nota fiscal, o que você tem nos armários. Então, nesse momento, se você não teve essa organização, coloca a sua funcionária para ir identificando tudo que tem nos armários, tudo. Conta seringa, tem tantas seringas de 5 ml, tantas seringas de 10 ml, tem tantas agulhas de 26G, tem não sei quantos frascos de Botox, não sei quantas ampolas de preenchedor. Lista tudo o que tem armazenado no seu consultório. A quantidade e o que tem no seu consultório. E a partir disso, é interessante que você elabore alguma forma de registrar o que você está consumindo. A gente dá trabalho, é chatinho, mas é ideal que você faça isso. Então, eu lá no consultório eu fiz uma ficha, eu tenho uma ficha de Botox. Então, na ficha de Botox do meu paciente, eu escrevo, eu gastei um campo estéreo, já tem até um checklist das coisas que eu mais vezes utilizo e eu vou colocando, lençol descartável, bom, eu gastei uma agulha de 26G, eu gastei uma seringa de meio ml, eu gastei um kitzinho de gaze, e aí eu vou listando todos os produtos, né, os consumíveis que eu gastei para aquele paciente, para aquele procedimento. E aí eu vou guardando essas fichinhas e no final do dia eu entrego para minha secretária. A minha secretária, com posse dessas utilizações, ela consegue dar baixa naquela planilha simples do Excel que ela tem guardada. Então ela sabe que, se a doutora tinha 5 frascos de Botox, hoje ela fez e usou um frasco, então agora tem 4. Ela atualiza esse estoque. E aí, diariamente, eu faço essa passagem do que eu utilizei para ela. E ela faz esse abatimento nesse banquinho de dados que a gente tem dos produtos. É uma forma super simples, porque você não precisa contratar nada, é só uma planilha do Excel e você consegue ter a noção real. E aí, com o passar do tempo, você vai conseguir perceber a flutuação da utilização dos seus produtos, as coisas melhorando. Quem está ainda em processo de crescimento, de faturamento, de lucratividade de consultório, naturalmente vai tanto consumir mais produtos progressivamente, quanto lucrar e faturar mais. Então, até a gente chegar num platô, a gente está consumindo mais produto. E você vai perceber isso também com o seu controle de estoque, tá? Deixa eu ver o que a Cris falou aqui. Sim, comprar mais para ter um valor menor, mas com capital de giro ok para essas compras. Exato, Cris.
Falando em compras, né, que eu só queria terminar essa questão do raciocínio do estoque, de como eu faço na prática. Então, ficou claro para vocês? Quem aqui, a partir de hoje, quiser fazer controle de estoque, não precisa achar que não dá conta, que é impossível, não. Coloca a sua secretária para olhar tudo o que vocês têm. Lista tudo, a listagem, a descrição e a quantidade de tudo. E elabora dentro da sua rotina algum papel, alguma coisa que você consiga mostrar para ela o que você utilizou diariamente e passe isso para ela. Ela vai abater dessa lista que ela tem. E aí vai estar sempre atualizando e vocês vão ter noção do momento de comprar produto, de qual a velocidade de utilização. Então é muito simples fazer. É só a gente realmente querer organizar. Uma outra sugestão em relação à compra, né? Eu falei que uma opção para garantir preço é fazer a compra programada anual. Isso é legal, só que acaba te limitando a continuar comprando com aquela empresa. Vai que por algum motivo você tem interesse numa outra linha de produtos, numa outra marca, você acaba ficando um pouco preso com aquela que você se comprometeu pela compra anual. Uma outra alternativa que as pessoas fazem muito é você comprar em conjunto com outros colegas. Você pode juntar um grupo de 3 colegas e comprar produtos. Por quê? Como eu falei aqui, se a sua utilização são de 5 frascos por mês e a dos seus colegas também, e você ia comprar 15 para você, vocês juntos podem comprar 45 e naturalmente conseguir uma faixa de preços mais baixa. Aí você pode falar, poxa, Clara, mas tem alguns problemas nisso. Você tem que confiar extremamente na pessoa que você está fazendo a compra, porque a pessoa pode simplesmente não pagar. Então, essa questão tem que ser feita entre pessoas da sua confiança. Um outro problema que você pode falar, poxa, Clara, mas o meu livro caixa ou minha prestação de contas para a empresa vai ficar muito comprometida porque eu tô comprando no meu nome. Tá parecendo que eu tô comprando muito mais do que na verdade eu uso. Nada impede, gente, o seguinte, o ano tem 12 meses. Se você fizer uma compra a cada 3 meses, você vai fazer 4 compras no ano, concorda? Então, se você se juntar, você com mais 3 colegas, cada um pode fazer a compra em um nome em uma das vezes do ano. Então, quando você pensar globalmente no ano, a sua quantidade de compras foi o que realmente você utilizaria, porque uma vez você comprou, uma vez o Joãozinho comprou, uma vez a Mariazinha comprou, uma vez a Luizinha comprou. Então, na verdade, você usou aqui um quarto, mas comprou aqui o 100%. Então, em termos de livro caixa, em termos de balanço anual, tá funcionando da mesma forma. Então, é uma alternativa para você conseguir também baratear os preços e que é muito utilizado. É muito comum o médico, o dermato, o cirurgião plástico comprarem em grupo para conseguir faixas mais baixas de preço, tá? Gente, a gente já tá meia hora falando, né? A gente não, eu. É um assunto, eu falei no início, que era um assunto mais denso mesmo, né? Com mais informações. Vou abrir para dúvidas, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão pra gente tá conversando mais sobre estoque, pode mandar que eu tiro agora, tá? Josi, bem-vinda. Cris. Hoje tem várias carinhas novas, tô gostando de ver. Domingo é um bom dia pra live, hein? Contrário ao que eu pensei, vocês compareceram em peso. Que bacana. Que bacana. Tô esperando dúvidas de vocês. Essa aula, como todas as outras, vai ficar gravada no YouTube. Então, quem é novo aqui, como eu falei que vi algumas carinhas novas, a gente tá no nosso 11º dia de quarentena produtiva. Cada um dos dias a gente conversa sobre um tema diferente. Então, todos esses outros as 10 outras lives estão salvas no YouTube. Estão ficando gravadas sim, Marcela, todas estão no YouTube do Descomplique Seu Consultório. O link do YouTube tá na descrição da biografia. Ah, Cris, que bacana, acordou cedo só pra isso? Eu também. Coloco pra despertar todo dia. Quando eu falei com o marido que eu ia fazer a quarentena, ele falou, meu Deus, você não descansa um momento, você vai acordar todo dia cedo. Minha filha, põe um horário depois pra você poder pelo menos descansar um pouco. Quando você fala, delega para sua secretária, eu encontro um gargalo infinito. Amar, eu sei a sua realidade aí. Assim, quando eu falo delega para sua secretária, gente, muita coisa eu falo, né? Ah, delega para sua equipe, delega para sua secretária. Em condições, lembra aquelas coisas que a gente estudava em física, CNTP, condições ideais, né, de temperatura e pressão? Seria nas condições ideais. Se você não tem
um profissional que trabalhe com você, que tem essa habilidade, que enfim, você acha que não vai desempenhar bem ou que vai fazer burrada, primeira coisa, pensa em trocar esse profissional, tá? Mas isso é um assunto um pouco mais complexo aí, porque envolve contratação, demissão. Mas a segunda coisa, assim, é você destinar um tempo da tua rotina, enfim, pra fazer isso. Então, ali também falando que acordou cedo, todo mundo acordou cedo só por causa da transmissão, os maridos estão tudo doido comigo. Não tem problema nenhum vocês fazerem sozinha, entendeu? Dá um pouco mais de trabalho pra vocês. E a gente tem tantas outras demandas, tantas outras solicitações, que é ideal que a gente delegue algumas coisas, né? Então, acaba fazendo sozinha e mais devagar. Eu entendo, Mar. Eu entendo perfeitamente. A Thaís está falando que estava quase fechando o consultório, trocou de secretária e o cenário mudou. Gente, secretária é fundamental. A gente fala muito sobre isso aqui. Eu não tenho palavras para dizer o quanto que uma secretária vai impactar no teu faturamento. É absurdo. A Luciana falando de qual lugar você compra os consumíveis, água, gás e álcool clorexidina. Eu comprava aqui no Rio, eu sou do Rio, né? Eu comprava da JNS, só que depois eu achei uma outra chamada Promed, que tem preços melhores. Então, atualmente, a gente compra dessa Promed. Eu posso passar o contato, tá? A Thaís falando que aprendeu a delegar e as coisas melhoram muito, né? Realmente. Então, eu acho que a gente sempre vai falar aqui quais são as condições ideais. Então o ideal é você delegar para outra pessoa fazer, dividir essa tarefa com outra pessoa. É o ideal. Só que, na ausência do ideal, a gente não pode deixar de fazer. Igual a Maísa falou, ela não tem como fazer com a secretária, ela tá fazendo de uma forma mais devagar. Ok, tenta colocar isso como uma obrigação do seu trabalho, porque essa parte de organização, gente, a gente acha que é frufru, que é firula, mas não é. É uma parte fundamental para que a gente tenha resultados. Então, essa parte de organização, a gente fica vendo isso muito na coxia, né? Nos bastidores, como se isso não fosse tão impactante para o nosso resultado, mas é muito importante. Então, se você é sozinho, assim, não consegue contar com uma profissional que te ajude, a primeira coisa é pensar, programar, planejar, trocar esse profissional. Você não precisa se conformar com um profissional que não executa adequadamente as suas funções, tá? E eu falo isso com toda a propriedade do mundo, porque por muito tempo, assim, uns 8 meses, lá no início, eu fiquei com uma secretária que hoje eu tenho consciência de como ela era ruim, como ela era pouco eficaz, como que ela pouco me ajudava. Eu não percebia muito como ela era ruim, porque eu centralizava muito, eu não delegava nada pra ela. Então, desde a parte de controle de estoque, compra de material, pagamento de boleto, tudo eu que resolvia. A parte de imposto, de nota, tudo ficava aos meus cuidados. Como eu tinha um volume baixo no consultório, eu não percebia muito essa deficiência dela e não me sentia sobrecarregada. Quando o consultório começou a movimentar, começou a melhorar, eu comecei a precisar de uma pessoa realmente eficaz que pudesse dividir comigo algumas ações. E aí eu percebi o quanto ela era incompetente. Então, nesse momento, se ela não se adequou, e foi o que aconteceu, infelizmente eu precisei substituí-la por uma outra profissional. E veio uma profissional muito melhor, muito mais dedicada. Então, eu acho que a gente tem sim, a gente falou isso em uma das transmissões da quarentena, inclusive. A gente tem que investir no nosso funcionário, a gente tem que treinar o nosso funcionário, capacitar ele, ficar em cima, acompanhando se ele está executando aquilo que a gente ensinou, se ele está realmente correspondendo às nossas expectativas, se ele precisa ainda de algum refinamento de treinamento. A gente tem que fazer isso. Só que no momento que você treinou, falou, se esforçou, se empenhou e você viu que o funcionário não atingiu aquilo que você espera, que ele está muito aquém do que você espera e que ele não conseguiu avançar, você, como um gestor, como um empresário, que você é dono de um consultório, é um empresário, você tem uma empresa, você precisa substituir esse funcionário, infelizmente. Então, voltando, né? Depois de falar brevemente sobre secretária. Se você não tem essa pessoa para te ajudar, cogita trocar. Mas enquanto você não troca, dentro da sua condição, você mesmo vai se organizar, tá? E esse, na verdade, gente, é o preço que você paga por concordar em ter um funcionário meia boca. É você ficar sobrecarregado. Então, na verdade, você tá pagando com outras coisas que não com dinheiro, né? Com seu tempo, que é pior ainda, pela ineficiência desse funcionário. Porque por ele não ser
não tá executando o que você espera, você está tendo que gastar do seu tempo, que muitas vezes seria para lazer, para descanso, porque a gente também precisa disso, para estar colocando em prática alguma coisa que ele deveria. Então, pensem a respeito disso, tá? Quem é novo aqui, então vamos voltar a falar rapidinho. Essa quarentena tá ficando salva no YouTube. Quem tá querendo ter acesso a alguns materiais de apoio que eu tenho liberado, eu tô pedindo para fazer um cadastro no site. O link desse site também tá na descrição da biografia. Então eu tenho mandado alguns documentos, algumas coisas relacionadas à transmissão daquele dia. Quem acessa agora eu tô enviado, ontem, por exemplo, eu enviei D10 de quarentena. Aí eu envio material de apoio do D9, do D8, do D7, do D6. Tá até chato o e-mail já, porque tá uma lista de materiais de apoio, mas você acaba tendo acesso a tudo. Então quem é novo aqui e quiser, é só se cadastrar no site que vai receber tudinho, tá? A Thaís tá falando ficar sobrecarregado e faturar menos, exatamente. Eu até recebi uma mensagem de uma colega falando: ai, Clara, mas eu tô começando agora, eu não posso bonificar minha funcionária, que é o tema de amanhã. Metas e bonificação. A gente já tinha decidido ontem, né? Então eu não vou me estender muito para não dar spoiler sobre amanhã. Mas, na verdade, a bonificação ela não tem que ser vista como um gasto, gente. Ela tem que ser vista como um investimento. No momento que você bonifica o seu funcionário, você aumenta muito a capacidade de trabalho dele. Então, mesmo você que está começando, bonifique menos, mas bonifique, porque isso faz diferença absoluta no teu faturamento. A gente fala aí da secretária da importância, gente, a secretária ela atende o telefone, ela atende o paciente quando o paciente chega no consultório, ela entra em contato para confirmar a sua consulta. Só aí são 3 encontros que a sua secretária tem com o seu paciente e você nem conhece o seu paciente. Se qualquer problema acontecer nesse meio do caminho, esse paciente não vai até você e você nem sabe que aconteceu alguma coisa. Você simplesmente acha que seu horário da agenda ficou vazio porque não tinha paciente. Você não sabe que houve algum problema, tá? Assistindo a todas, vamos ficar mais felizes pós-quarentena, mais ricos, mais conscientes. Olha, Lê, mais rico eu não sei, mas mais consciente com certeza. E a longo prazo, essa consciência se reverte sim em lucratividade. No momento que a gente tem consciência de tudo, de todos os processos, a gente consegue trabalhar com mais eficácia, com certeza. Ando apaixonada por finanças e organização. Ah, que legal! Que bom! Ouvir isso de uma colega me deixa feliz. Ela fica super grata. Exatamente, a secretária fica super empenhada. Olha, amanhã, então, o assunto vai ser definição de metas e bonificação de equipe, tá? Todos esses temas que a gente tem falado tem vindo como sugestão de vocês, tá? Então, eu sugiro que a gente coloque assuntos, como a gente colocou hoje, de estoque, coisas que não acabam aqui com a transmissão. A ideia de falar de estoque é que você termine a live, não hoje que é domingo, mas que amanhã você inclua isso como uma tarefa de quarentena, que você consiga organizar ou colocar a sua equipe para organizar o seu estoque na quarentena. Para quando você voltar da quarentena, você tá com tudo mais organizado. Então esse é o objetivo da quarentena produtiva, é a gente trazer temas que não se limitem a esses minutos que a gente fica aqui. Na verdade, sejam temas que te deem tarefas de casa, te deem atividades para fazer quando essa live terminar, tá? Então, eu aceito sugestões de vocês. Amanhã, então, metas e bonificação de equipe. Novamente, às 8 horas da manhã estaremos aqui. Eu liberei aquela aula que eu dei sobre precificação. Já estava fora do ar essa aula há algum tempo, mas por conta da quarentena eu liberei. E eu mandei o link também, tá? O link dessa aula no e-mail. Tanto o link da aula, quanto o link da planilha que eu falo muito durante a aula. Então, quem não tem os seus preços definidos corretamente, não deixa passar a quarentena sem definir corretamente esses preços, sem refazer essa tabela de preços. Essa aula, assim, eu já falei isso algumas vezes, ela tá muito, muito boa. Não é modéstia, mas ela tá boa mesmo. Eu fiz com todo o amor e carinho. Ela tem várias versões já, até a versão final dela. Então, se você ainda não assistiu, você ainda não tem convicção que os seus preços estão corretamente definidos, assiste essa aula, gente. Bom, vou acabar por aqui, a gente já tá com 40 minutos. Amanhã nos vemos novamente. Todo mundo que tá aqui, coloca de novo o despertador pra tocar. Amanhã é segunda-feira, não tem desculpa. Obrigada, Thaís. Amanhã não tem desculpa, tá? A gente tá de quarentena, mas a gente não está de férias. Então, nos vemos às 8 horas da manhã para mais um dia produtivo de debate por aqui, tá? Eu adoro quando vocês trazem dúvidas. Como receber as planilhas pelo e-mail. Tá tudo indo pelo e-mail, Cristina. Você se cadastrou? Tá tudo indo por e-mail.
tá? Por um momento eu me perdi aqui que eu tava falando, gente. Eu li, enfim. Eu adoro que vocês participem, eu adoro que vocês mandem mensagem, que vocês interajam aqui, porque fica muito dinâmico. Eu acho que a nossa live fica muito mais rica quando eu tenho a participação de vocês, com perguntas, com sugestões, compartilhando alguma coisa da experiência de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Gente, a planilha que eu falei é a planilha de preços, tá? Da aula de precificação. Eu vou colocar aqui o link que vocês têm que cadastrar o e-mail, descomplique seu consultório.com.br/quarentena produtiva. Consultório quarentena produtiva. A de hoje vai estar no YouTube ainda hoje? Ô, Liana, vai sim. Eu tenho terminado de fazer a live e tenho salvo. Tenho terminado de fazer a live. Teve um dia da semana que deu probleminha, eu só fui ver depois que não tinha carregado. Mas no geral tem ficado disponível no mesmo dia todas elas, tá? A de hoje ficará. Combinado, meu povo? Então amanhã, ó, aqui eu coloquei o site que vocês têm que cadastrar para poder receber os e-mails com todo o material de apoio, o conteúdo que eu tenho liberado, tá? Um beijo pra vocês, chamem outros amigos, marquem no perfil, pra estar mais gente cada vez aqui pra gente estar discutindo e conversando muita coisa relacionada à gestão. Vamos despertar, igual a gente despertou aqui na Lê, que falou que tá adorando falar sobre apaixonada por finanças e organização. Já ganhei meu dia, gente. Se eu conseguir fazer um colega ficar apaixonado por organização de consultório e finanças, eu já fico feliz. Então já valeu meu domingo ter vindo aqui acordar cedo falar com vocês, tá? Um super beijo. Até amanhã, então, às 8, tá? Bom domingo a todos. Aproveitem bastante a família de vocês. Curtam bastante também. Leiam um bom livro. Coisas que acalmam a nossa cabeça também, nosso coração, tá? Beijo, até amanhã.